Bom, estamos de volta para falar agora da competência 5, que está relacionada diretamente à proposta de intervenção. Então, para o Enem, 5 elementos são essenciais nessa proposta de intervenção. O primeiro é o agente. Então, geralmente naqueles textos na Anatomia, por exemplo, a gente encontra algo como cabe ao Ministério da Cultura, etc, etc. Uma ação, que geralmente é indicada por um verbo, cabe ao Ministério da Cultura promover eventos, blá blá blá. Um meio, que geralmente é indicado por expressões como por meio de. Então, cabe ao Ministério da Cultura promover eventos gratuitos por meio de parcerias com escolas públicas. Um efeito, que é geralmente bom, se eu fizer essa ação com tudo isso, qual é o resultado? A fim de tornar mais democrático o acesso ao cinema das pessoas de periferia, de bairros mais pobres, etc. E o detalhamento são vários itens que o aluno, que o candidato, né, do Enem deve colocar em cada um desses elementos. Quanto mais detalhados esses elementos, mais nota ele vai ganhar no detalhamento. A gente vai ver um pouco esses elementos da proposta. Então, quem? O agente da proposta, então, por exemplo, cabe à Secretaria de Cultura do Governo Federal, etc, etc. E aqui eu peço um cuidado com cabe à sociedade, ou cabe às pessoas, ou ao governo. Esses elementos muito genéricos surgiram sempre que os alunos especifiquem, detalhem, porque quanto mais detalhe, mais especificação, maior a nota nessa competência. O que é a ação em si? Por exemplo, promover sessões de cinema em comunidades com menos acesso às salas de projeção. E aqui nesse o que é cuidado com coisas do tipo conscientizar, conscientização, ou promover políticas públicas para o acesso ao cinema. O que são políticas públicas, né? Então são palavras muito genéricas, expressões genéricas que não falam da ação em si, o que pode ser feito. E isso ele é punido na nota geral da proposta de intervenção. Então sempre sugerir essa especificação e detalhamento. O terceiro é o como, né? O meio, por meio de quê? Então, por meio de parceria com escolas locais, associações comunitárias, até igrejas. Então, sugerir o uso dessas expressões de meio, como por meio de. Se não tiver o meio, ainda que vocês identifiquem, sugiram que ele use. É bom marcar, porque isso vai ajudar na hora do corretor corrigir, né? Avaliar o texto dele lá no Enem. Ele vai ganhar nota aí. Então, é bom sempre sugerir o uso dessa expressão por meio de, ou alguma similar. Os detalhes que ele pode indicar desses elementos, como salas de projeção em cidades do interior e na periferia, sessões nos finais de semana, sessões gratuitas, todos os detalhes que ele dá em diferentes aspectos, seja do agente, do efeito, do meio, enfim, o máximo de detalhamento dos elementos é que vai fazer com que ele ganhe a nota nesse quarto item. E o quinto, obviamente, é a finalidade. A fim de quê? Então, a fim de democratizar o acesso ao cinema aos cidadãos e contribuir para a sua formação. Então, esse aqui é um cuidadinho que às vezes pode aparecer lá no início do parágrafo. Por exemplo, como, portanto, medidas são necessárias para resolver o problema. Ele já está dizendo qual é a finalidade, as medidas que são necessárias para resolver o problema. Então, agora ele vai ter que dizer que medidas, é o agente, etc. Mas a finalidade já está dada. Então, se essa finalidade aparecer ali no início, tudo bem, ele colocou a finalidade. E aí, como vocês veem, são 5 elementos, cada um desses elementos ganharia 40 pontos, o que daria o total de 200. Obviamente, tem alguns critérios. Por exemplo, considerando a proposta que ele apresentou, né, ali, não fere os direitos humanos, ela está relacionada com o tema ou não, então esses são os critérios que a gente vai julgar. Vejam lá. Então, considerando a proposta apresentada, né, ela não fere os direitos humanos, então essa proposta não existe, não tem proposta. Ou está pouco relacionada com o tema ou com a redação que o aluno fez. Então, ele fez uma redação lá sobre a questão da formação, filosofia e tal, depois faz uma proposta econômica. Não tem relação. Tem que chamar a atenção, dar nota baixa e chamar a atenção. De 40 a 80 é quando a proposta é muito genérica. Isso que eu estou dizendo. Cabe ao governo promover para a sociedade políticas públicas de acesso ao cinema. Tá? Quer dizer, não está resolvendo nada. É uma proposta extremamente genérica. Quando que ele começa a melhorar? Quando ele apresenta a proposta de forma adequada com o tema, de forma adequada com a tese que ele tá desenvolvendo, mas ele está desenvolvendo pouco. Tem elementos faltantes. Por exemplo, ou faltou um meio, ou faltou um detalhamento, ou faltou ele apresentar a finalidade. Então, quanto menos elementos, maior a nota. Menos elementos faltantes, né? Claro. Maior a nota. Quanto mais elementos faltantes, menor a nota. E aí ele começa a melhorar de fato quando essa proposta está muito bem desenvolvida e se faltar só um elementinho. Então está bem articulada com o tema, com a tese do texto,
mas está faltando só um elemento. Ele esqueceu, por exemplo, de detalhar os elementos de modo geral, mas ele apresentou os 5 elementos. Então, ele ganha os 160. Se estiver faltando um pouco mais, mais próximo dos 120. E, finalmente, mais próximo dos 200 é a proposta que é completa, relação com o tema e com a tese que ele está defendendo. Tem que ter essa relação. Então, é isso, a proposta de intervenção. Dúvidas? Só perguntar.